Ninguém pode te salvar a não ser você mesmo. A salvação, ela é individual. Eu não posso te salvar e você não pode me salvar. A nossa infidelidade, ela nos traz consequências muito duras e muito tristes. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que um dia já serviu ao Senhor, já serviu à vontade de Deus, você que já foi um pastor, você já foi uma obreira, já foi um evangelista, você que já teve a oportunidade de servir na casa do Senhor, eu tenho uma palavra para você. Quem sabe hoje você está afastado, você hoje não está se congregando, quem sabe você voltou para o mundo do crime, você voltou para a prostituição. Eu quero chamar a atenção de você para esta palavra aqui que está escrito em Juízes, capítulo 2, do versículo 11. Veja o que Deus tem para falar para você. Escute o que Deus está falando para ti. Não rejeite a palavra do Senhor. Pratique a palavra do Senhor e seja obediente, que você terá a vida eterna. Então deixaram os filhos de Israel o que parecia. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Deixaram os mandamentos do Senhor, né? E serviram aos Baalins e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então, aqui naquela época, existiam vários deuses que os povos pagãos adoravam, Baal, Astarote, e hoje ainda existem muitos deuses, né? E o Senhor diz lá na sua palavra, aqui em Juízes, que eles deixaram o Senhor. E um dos mandamentos que o Senhor tinha deixado a Moisés, e após também Josué, que os israelitas não podiam servir a outros deuses. Quem sabe hoje você se afastou, deixou o Senhor, está servindo ao mundo. Hoje os deuses também não são só imagens de escultura, são o mundo. O mundo é os deuses para muitas pessoas. Aí olha o que aconteceu aqui. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores. O roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar de pé diante deles, né? Então, olha só o que Deus está nos alertando. Existem muitas pessoas que se confiam nas orações. Ah, minha mãe é evangélica, ela ora por mim, meu pai é evangélico, meu avô, minha tia, e acham que as orações dessas pessoas que servem ao Senhor podem, né, trazer a salvação. Mas eu quero dizer que a salvação é individual. Ele ora para que a sua alma não se perca, né? Mas você precisa fazer a sua parte, né? Então, aquela mãe ora pelo seu filho, aquele pai ora pelo seu filho, sim, né? Mas de você que conhece a verdade. Então, volte para os caminhos do Senhor hoje, né? Porque amanhã pode ser muito tarde. Jesus está voltando. Nós sabemos que a palavra do Senhor está se cumprindo. Olha o que está acontecendo no Oriente Médio, guerras, Irã, Israel, né? E outros países. Então, a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. Então, você que servia ao Senhor, você que tinha um talento, você que tinha um dom, o chamado de Deus na tua vida, ele não pode ser apagado. Isso já aconteceu comigo. Nós que temos um chamado de Deus, você para ser profeta, evangelista, pastor, obreira, cantor, cantora, levita, não adianta você fugir. Deus tem um chamado, ele não quer que você se prostre diante de Baal, de Astarote. Larga tudo que você está fazendo de errado agora. Tudo que você está fazendo de errado, largue agora e volte para os caminhos do Senhor. Jesus te dá a oportunidade hoje. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. A ira do Senhor veio sobre aquela nação e o Senhor os entregou aos seus inimigos. Eles iam lá, os seus inimigos roubavam suas lavouras, roubavam suas coisas, e aquele povo não podia ficar de pé. Diz a palavra do Senhor que ele não podia ficar de pé. Quando Israel obedecia ao Senhor, eles venciam todas as guerras. Quando você está fazendo o que o Senhor se agrada, você vence as guerras. Você passa pela luta, passa pela guerra, mas você vence. Mas quando você não está fazendo a vontade do Senhor, você está afastado, você está pecando, você está fazendo coisas que não agradam ao Senhor, você vai perder essa guerra. A guerra depende de nós. A guerra depende de nós mesmos.
não é de fulano e ciclano. O que a Bíblia diz? Que quando o povo de Israel tomou Jericó, o que foi que Acã fez? Ele pegou aqueles utensílios ali e escondeu, não foi? Mas o que foi que aconteceu, né? Ali quando aquele homem fez o que era mal aos olhos do Senhor, aconteceu o quê? Eles perderam a guerra. Eles perderam a guerra. Por quê? Porque eles esconderam, né? Eles esconderam o que o Senhor disse assim: não fique com isso. É para destruir, né? É para destruir. Tudo o que eles pegaram era para ser destruído. E o Senhor, olha aqui Acã, o pecado de Acã. Por quê? Porque ele escondeu. Às vezes, o pecado está escondido na tua vida, né? Você está escondendo, acho que ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo e vem maldição sobre a tua casa, maldição sobre a tua família, vem doença, vem pragas, vem tantas coisas erradas porque você está fazendo o que não agrada ao Senhor. Você está distante do caminho do Senhor. E o Senhor te ama, o Senhor te chama, né? Se você fez algo errado, o Senhor te perdoa, mas não pratique mais. Abandone este caminho mal, porque Jesus está voltando. Então aquele povo, ele tentava pegar um caminho mais curto, né? Ele tentava se afastar dos caminhos do Senhor, começava a idolatria, começava a se misturar com aqueles povos. O Senhor não quer te dar um caminho mais curto, o Senhor quer te dar o caminho certo. Não importa se é um caminho longo, se é uma caminhada longa, você tem que caminhar por esse caminho. Porque quando nós, escolhidos, não fazemos a vontade do Senhor, nós pagamos um preço altíssimo, altíssimo. Muitas das vezes é saúde, problema na família, financeiro. Então volte hoje para os caminhos do Senhor. Deus tem essa palavra toda especial na tua vida. Sou Giza Paiva aqui da Igreja Nova Vida com Cristo Jesus e eu convido você para se reconciliar, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, você que está cansado dessa situação, entrega hoje os teus caminhos ao Senhor, faça essa escolha, não pise mais fora do caco, não volte mais atrás. Faça essa escolha para o resto da tua vida. E você que ainda não aceitou Jesus, quer abandonar essas coisas erradas, o Senhor te chama. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço perdão de todos os meus pecados. Senhor Jesus, hoje, escreve meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Jesus, eu quero te servir. Não deixa mais eu olhar para trás, mas eu quero voltar. Escreve meu nome no livro da vida. Senhor, e a partir de hoje, eu quero servir ao Senhor. O Senhor é o meu Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Então, você já é um irmão em Cristo, somos aqui de Coraci, Belém, Pará. E o Senhor tem grandes vitórias. Brevemente estaremos aqui com a nossa igreja física e o Senhor tem muitas vitórias e muitas bênçãos para você. E o conselho que eu te dou: não escolha o caminho curto, escolha o caminho certo, que é Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vós. Amém.